Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. Hoje eu vou estar falando para vocês sobre algumas soluções que eu encontrei para algumas coisas aqui no Linux pro meu uso, mas que também talvez sirva aí para vocês de inspiração para algumas coisas, para corrigir e tal, e talvez se alguém tiver o mesmo tipo de problema ou alguma questão nesse tipo, beleza? Então, para quem viu os últimos vídeos, sabe que eu tava com um probleminha na criação de um ponto de acesso Wi-Fi. Eu utilizo muito o meu celular, aqui no meu quarto, que é longe do roteador. E eu utilizo a internet do PC pro celular. Então, o meu PC ele tem internet cabeada, então eu compartilho a internet do PC pro celular utilizando a placa Wi-Fi que eu tenho no meu PC, que ela compartilha ali como se fosse uma nova rede ali, um novo Wi-Fi, beleza? Só que algumas distribuições Linux, essa função tem ali normal e ela cria tranquilamente para você estar utilizando, enquanto algumas distribuições elas não fazem isso. Fazem, mas tem um problema. Elas dão uma incompatibilidadezinha ali e isso é, pô, bem ruim. Eu crio a rede, só que o meu celular ele não consegue se conectar na rede, por questão de alguma segurança ali do Linux que consegue interferir, na criação da rede ali diretamente por conta da minha placa, alguma coisa, se ela não identifica bem, se não é tão compatível ali e tal, e fica cheio de coisas e tem alguns que eu não consigo corrigir. Então teve uma distribuição que eu estava com muito problema com isso e não estava corrigindo por nada, e eu joguei esses erros no na IA e ela me indicou esse aplicativo aqui, que é o Wi-Fi Hotspot. E ele basicamente consegue criar essa rede de forma bem tranquila aqui, eu consigo configurar ele, ele mostra também aqui os aplicativos eh, celulares conectados ou notebooks, tal, qualquer coisa que conecte nessa rede criada, ele vai mostrar aqui também. Tem a parte de configuração dele, que é bem configurável também. Então foi um aplicativo que meio que solucionou isso para mim. Quando eu chego numa distribuição que não tem, que essa função não funciona ali pelo próprio sistema, eu utilizo o Wi-Fi Hotspot e ele meio que solucionou isso para mim e eu não tô tendo grandes problemas. Hoje em dia eu só chego, instalo ele, embora em algumas distribuição eu ainda tenho que fazer alguns passos mais manuais ainda, porque algumas distribuições bloqueiam o uso do aplicativo, então ele não consegue criar rede, aí eu tenho que ir lá e configurar isso, então é uma coisa meio chatinha, mas que pelo menos com ele facilitou 1000 vezes. Porque da última vez eu passei quase 2 horas só, basicamente 2 horas só para solucionar, tentar solucionar, esse erro numa distribuição e ocasionalmente eu tive que utilizar esse aplicativo, porque pela própria distribuição não deu para corrigir. Mas ele é um dos aplicativozinho aí que eu utilizo, porque ele ficou assim, pô, tá muito bom realmente, eu não tenho grande tipo de preocupação com ele. Outras coisinhas que eu tenho aqui, que eu fiz, isso aí são 2 coisas que eu criei aqui pra mim. Eu gosto muito de testar distribuições Linux. Testo bastante as distribuições Linux. Então, o que que acontece? Aqui no CashOS, vou até mostrar para vocês, a gente tem essa função que é instalar pacote de jogos. Você clica nela e ela já vai instalar tudo relacionado a jogos para você no Linux. O Heroic Game Launcher, a Steam, ele também vai instalar o Lutris, o Goverlay, ele vai instalar o Mango Hood e tudo que você precisa para jogar dentro da distribuição essa funçãozinha que instala. Tem outras distribuições que também tem essa função, que é o exemplo ali, o PicOS, o Nobara já vem com tudo instalado, o Garuda tem o Garuda Rhine, que é para você estar fazendo esse tipo de instalação também, que instala ali os aplicativos. E como eu testo bastante distribuições, eu tinha feito esse programinha aqui pro meu uso, então tudo que eu estou falando aqui para vocês é basicamente ali para o meu uso, não é coisa que eu vou estar distribuindo não, talvez eu solte até lá para membros do canal quando eu achar que tá bom, mas é esse aplicativozinho aqui que eu fiz, então ele não serviu só para isso, né, porque hoje em dia ele tá eu uso muito ele, porque quando eu chego numa distribuição, eu só venho aqui e seleciono o que eu quero instalar. Se eu quiser instalar o Discord, o Boros, a Steam, Mango Hood, o Hydra, que eu utilizo também bastante, então ele já pega lá do GitHub do Hydra a última versão e instala em App Image, o Game Mode, entre outras coisinhas aqui, que algumas eu nem uso, foi só a fim de testar para ver se estava bom realmente. Esse programinha aqui ele serviu também para eu aprender bastante, porque foi o primeiro programinha que eu fiz ali no Linux, então o código também eu aprendi bastante, sempre com auxílio de IA também, né, porque eu não sou desenvolvedor nem nada, mas eu consegui fazer. Eu me interessei muito pela parte de front-end, que foi a coisa que eu mais fiz na mão mesmo, foi a parte do front-end. Eu digo para vocês com total total clareza que eu prefiro muito mais
fazia parte do front do que do back-end, porque o back-end eu achei meio meio complicadinho, meio chatinho, pra falar a verdade. Não é que é complicado, o front-end também é um pouquinho até você descobrir ali o que cada coisa faz, como cada coisa funciona, onde que tem que ficar, também é um pouco complicadinho, mas eu me interessei mais. Então tudo aquilo que a gente se interessa, a gente tem mais facilidade. Então a parte do front-end eu gostei, porque eu gosto bastante da parte de personalizar as coisas, então o front-end você consegue fazer muitas coisas, criar, categorias, ver como que tudo funciona, questão de animações, questão de cores, e eu gostei bastante. Outra coisa que eu fiz aqui que eu gostei do jeito que ficou, foi uma integração que eu botei com o Gemini, e o Gemini é a IA que eu utilizo para mim estar fazendo certas coisas, e como eu tenho uma API dela, eu utilizo bastante o Gemini nesse aplicativo aqui. Eu coloquei ele, a minha API não está logada nele aqui. Para me logar a minha API, eu tenho que ir lá no código e colocar a minha API dentro do código. Uma coisa que eu vou adicionar depois é uma página aqui para mim estar adicionando a API diretamente pelo programa, porque é bem mais fácil, bem mais interessante. E ele basicamente funciona dessa forma. Esse botãozinho aqui, o que é? Se eu clicar, ele vai conectar com a minha API da Gemini e vai me gerar uma resposta da própria Gemini para o que é essa função. Então, o Game Mode, ela geraria toda a descrição do Game Mode, assim também como o código que você tem que pegar para utilizar lá na Steam, para estar utilizando o Game Mode e etc. A parte aqui do Mangohood também seria dessa forma, então ele colocaria aqui o código que você tem que colocar lá na Steam ou em outros lugares para você estar colocando o Mangohood para funcionar. Então ficou legal, ficou uma coisa bem interessante também. Outra coisa que eu vou corrigir depois, mas como é para o meu uso, cara, eu vou fazendo ali do jeito que tá, como já tá funcional, para mim tá ótimo. É que como vocês podem estar vendo, ele só tá procurando a versão em Flatpak, só que eu adicionei também as versões nativas. Só que o que que acontece, como ele não está conseguindo identificar a base do CashOS, que é a base arte, algumas bases ele identifica muito bem. Então se eu for lá e botar no Zorin, ele identifica a base do Zorin, no Mint ele identifica também, só que em algumas outras distribuições ele tem uma dificuldade. Então o CashOS ele acaba especificando como algo que não é compatível ali de forma nativa, então ele oferece só a versão Flatpak, que é uma coisa que eu posso alterar aí depois, vendo isso eu vou alterando ali. O Hydra Launcher é tranquilo, porque ele utiliza a versão EAP Image, então funciona em qualquer distribuição da forma ali bem tranquilinha. Então, fora isso, cara, tá bem certinho essa parte ali do aplicativo. Tem até outra função aqui que é a função de status também, que ele me mostra aqui o status da minha distribuição. Então ele mostra aqui, ó, que o Flatpak não está instalado nessa distribuição e ele está certo, porque eu não instalei nada com Flatpak, então tá certinho aqui essa parte, ele tá mostrando aqui que o IA está instalado, ele mostra aqui algumas especificações, e tal, e basicamente foi uma coisa que eu utilizei mais para estar aprendendo ali sobre as coisas e acabou que me ajudou muito, porque quando eu chego numa distribuição, eu só vou clicando aqui no que eu quero instalar, eu seleciono e instalo tudo de uma vez, de forma ali bem tranquila. Outra coisa que eu utilizei, que eu fiz também, que é uma coisa que eu preciso muito, que eu utilizo bastante, essa daqui talvez seja a coisa mais, assim, que eu mais utilizo ali no dia a dia, é o Conversor para o DaVinci Resolve. Porque, como vocês sabem, o melhor editor de vídeo que você tem para utilizar no Linux acaba sendo o DaVinci Resolve. Mas para você utilizar ele, você tem que estar convertendo os vídeos. E não é uma coisa ali muito interessante você ficar ali toda hora convertendo os vídeos e tal. Mas como a gente tem que fazer, esse é programinha aqui, eu fiz ele ficou, cara, bem direto ao ponto, bem tranquilinho. Eu vou pegar um vídeo qualquer aqui, eu tenho que pegar um vídeo que não seja o vídeo que eu tô fazendo no momento, porque senão, já viu, né. Eu vou pegar esse vídeo aqui, que esse aqui eu tenho certeza. Porque da última vez eu estava gravando um vídeo, fui demonstrar ele aqui, aí eu buguei o vídeo que eu estava gravando, aí a gravação parou e eu perdi o vídeo todo. Mas então, eu vou pegar esse vídeo aqui para mostrar para vocês. Olha, ele mostra aqui o título do vídeo certinho. Aqui eu botei um ajustador de qualidade, então quanto mais você botar aqui tipo 10, ele vai diminuir a qualidade, mas ele vai ter um tamanho de arquivo menor. Se você vier aqui e reduzir, isso aqui é sem perda nenhuma. Eu gosto de utilizar ali entre o 4 e o 3, porque eu acho que ele mantém a qualidade ali e o arquivo não fica tão grande. Na parte de resolução, ele mostra aqui para você manter a original, você conseguir colocar em 1080p ou 720p, que são as duas opções aqui. A parte de frame rate tem 60 fps, etc. aqui para você estar selecionando também. A parte de áudio, o bitrate de áudio também você pode estar configurando tudo aqui certinho.
e é só clicar em converter, que ele vai começar a converter aqui tudo, vai mostrar aqui uma barrinha, tudo que está sendo feito no aplicativo, ele vai estar mostrando aqui, dentro da log. Então, assim, eu uso bastante, é uma coisa que você consegue fazer ele tranquilamente. E não só essas coisas, eu tenho outras coisas que eu tenho feito. Você pode ver que subiu bastante aqui o meu uso de CPU, tá? Porque ele está convertendo, utilizando mais a CPU. São coisas assim, cara, bem tranquila pra você estar fazendo. Assim, o Linux ele é bom se você abrir a mente pra isso, entendeu? Se tem alguma coisa que você não consegue ali, ou não tem uma alternativa tão boa, às vezes você consegue, porque só não tem porque alguém não pensou ali e tal, ou alguém pensou, mas não é do jeito que você quer. E com Linux você vai conseguir ali meio que tá fazendo as coisas da melhor forma possível, ou da melhor forma que você ache que é melhor. Então, cara, é uma ótima plataforma para quem gosta de meio que fazer suas próprias coisas, adicionar suas próprias ferramentas, dar vida às suas próprias ideias. Então é algo assim bem interessante. Aqui ele mostra pra gente que ele já criou. O arquivo aqui ele pegou uma qualidade maior, mas eu acho que é porque eu errei. A taxa ali não é entre 3 não, eu acho que é 6 e 5 que eu utilizo basicamente. Mas isso aí é bem tranquilo também, ele já criou aqui o vídeo já tá bem Salve, funcional salve, aqui também. rapaziada. Tá Sejam com áudio, bem-vindos. tá tudo certinho, então é só eu tacar lá no DaVinci Resolve, que ele já funcionaria de boa, já tá convertido ali certinho, e é essa das ferramentas que eu utilizo. É claro que para vocês que, como eu fiz isso aqui pro meu uso, não é algo que eu vou estar, distribuindo, só talvez ele para membros e eu nem sei se eu vou fazer isso. Vai ter outras ferramentas que fazem a mesma coisa. Por exemplo, se você quiser algo perto ali do Game Installer, mas até muito superior, porque é algo bem que faz coisas muito mais avançadas, você vai ter o agora eu esqueci a ferramenta. O Linux Toys, do Psygreg. Cara, o Linux Toys também você pega ali o app image dele, bota num HD, e se você for desse tipo de cara que gosta de testar muita distribuição, você pode utilizar, porque ele tem várias configurações lá para quem acabou de instalar a distribuição, sair otimizando, não otimizando, mas tá aí instalando as coisas que você utiliza ali, e até instalar algumas coisas a mais, porque o Linux Toys é bem mais avançado, ele tem bem mais ferramentas ali e tal. Isso é algo que eu faço aqui, mais ali como que eu posso dizer? Para mim aprender também, para dar vida a certas ideias, e são coisas que eu faço e vou fazendo. Tem outras ferramentas que eu fiz também para o meu uso, mas não tá nesse HD aqui, senão eu mostraria para vocês, e que ficou bastante interessante para mim. Mas pode ser que você tenha outros pensamentos e seria bastante interessante cada vez mais pessoas fazendo esse tipo de ferramenta, porque talvez você decida em algum momento compartilhar essas ideias. Tem muita gente fazendo conversor por DaVinci Resolve, então daqui a pouco vai começar aparecendo muito aplicativo assim para vocês. Eu acho que o LW tá fazendo também, se eu não me engano, tinha parado, não sei se voltou. O Jonathan do canal Linux Expert, eu acho que estava fazendo também, não sei se parou, não sei se voltou. Mas é uma coisa que aí alguém vai pegar essa ideia também, se eles não derem continuidade, em algum momento alguém vai fazer e vai fazer de uma forma bem feita. Você consegue fazer com o IA, tá? Se você for assim: "Ah, eu não sei programar, eu não sei muita coisa sobre isso", você consegue, cara, fazer com o IA hoje em dia, você consegue pelo menos as coisas básicas ali, com um pouco de tempo e paciência, você consegue dar vida às suas ideias. É bem fácil ali, você fazendo esse shell script e tal, até sem interface, que aí isso aqui foi porque eu queria aprender realmente a fazer as interfaces, e porque eu acho que facilita também na hora de utilizar. Mas se você tiver uma ideia, taca ela lá na IA, vê se a IA consegue dar vida a essa ideia que você está tendo. No processo você vai aprendendo cada vez mais. Então o conversor de vídeo, por exemplo, é uma coisa que você consegue estar fazendo ali com o IA. A única coisa que você vai precisar se atentar é para você refinar cada vez mais o código para ele não gerar arquivos tão grandes. Então o meu, a forma que eu consegui para isso foi pegando aqui essa questão de perfil, então aqui eu consigo ir meio que equilibrando, como vocês viram o vídeo ele ficou com um tamanho grande, mas eu posso equilibrar aqui e eu posso depois ir checando para ver se ele vai perder muita qualidade, se não vai, e equilibrar a questão ali do tamanho do vídeo. Então foi uma das formas que eu consegui para a gente estar fazendo essa alteração, para fazer esse equilíbrio das coisas. Então assim, pela interface eu gostei bastante, porque é algo mais rápido, algo mais intuitivo também. Mas você consegue fazer só um shell script, por exemplo, o primeiro shell script desse que eu fiz com o IA, eu utilizava aqui, eu clicava com o botão direito em cima do vídeo e aparecia um scriptzinho do shell aqui para converter. E ele convertia tudo lá no terminal, tudo certinho, porque é uma ferramenta do terminal que a gente utiliza para estar
fazendo essa conversão. Então, assim, cara, você consegue dar vida a ideias que você tem utilizando a IA ali, e pode ser que essas ideias mais pra frente, se você se interessar e aprender cada vez mais, possa se tornar aplicativos que ajudem outros usuários, ajudem outras plataformas também. Vai depender da sua ideia, da sua criatividade ali, e basicamente é isso. Para essas ferramentas vocês vão ter algumas alternativas, mas eu sugiro que vocês pesquisem também, tentem fazer suas próprias coisas ali, ter suas próprias ideias e dar vida a elas, que pode ser que você até ganhe um novo hobby, digamos assim, né, ou algo que talvez você use até como profissão, mais pra frente, se você se inteirar sobre isso, se você tiver interesse sobre isso, você pode fazer também. Então, basicamente é isso, a gente vai ficando por aqui. Deixa o seu hype aí, se você quiser se tornar membro também, vou agradecer bastante, porque isso ajuda a gente também. Tem toda a questão também de você deixar o like e compartilhar, porque isso é de graça e não vai custar nada, beleza? A gente fica por aqui, valeu e é nóis. Fui.